Olá, doutores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo, eu queria ler com vocês uma reportagem que saiu aqui na Justiça do Trabalho, né, no TRT da Segunda Região, e ela traz aqui a reportagem uma situação que é muito comum, porém aqui ela teve um desdobramento um pouco diferente, né? Provavelmente pela maneira como o perito escreveu o seu laudo, né? Então, nós vamos ler junto aqui a reportagem. Quando chegar nesse ponto crítico, vocês vão saber o que que é, de que se trata. Vamos ler junto aqui. Então, vamos lá. Laudo trabalhista mais bem fundamentado prevalece sobre o do INSS. A primeira turma do TRT da segunda região manteve sentença que afastou doença ocupacional de operador de montagem e negou pedidos de estabilidade acidentária, indenização por danos morais e materiais, retomada de custeio de plano de saúde e reembolso de despesas com convênio médico. Olha a consequência, hein? Muitos desdobramentos. O colegiado, né, decisão colegiada aqui, primeira turma, considerou o laudo do perito trabalhista mais bem fundamentado que o laudo pericial da ação acidentária juntada aos autos. Então, assim, já tinha acontecido já uma ação acidentária e havia ali um laudo que era, em princípio, favorável ao autor, favorável ao trabalhador, né? O que a gente está entendendo aqui. Assim, concluiu que não há incapacidade laborativa nem problemas de saúde associados ao trabalho do homem. Então, o laudo do perito lá trabalhista, né, do perito na vara do trabalho, ele foi desfavorável, né? Então, claro, óbvio que não há uma vinculação entre os dois laudos. A gente encara com naturalidade o fato de ter um laudo que foi favorável, outro laudo que foi desfavorável. Isso é algo que acontece com uma certa frequência. Então, em princípio, aqui não nenhuma novidade, né? Afastando o nexo causal ou concausal entre a doença e a atividade praticada. Qual que era essa doença? E é que é a questão. A gente tem um outro vídeo no canal aqui discutindo um desses problemas aqui que vai aparecer aqui. Vamos lá. No processo, o empregado comprovou estar afastado do trabalho e recebendo auxílio-doença desde 2015, em razão de lesões de natureza degenerativa da coluna vertebral. Então aqui, pessoal, a boa e velha doença degenerativa da coluna vertebral, que é ponto de controvérsia, assim, ó, desde sempre e continua sendo, né? Estava participando de uma sessão, né, assim, assistindo, né, como ouvinte, uma sessão científica da ABML-PM, Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, e esse assunto continua sendo discutido e continua em voga. É um assunto que ele não se desgasta, ele não é vencido, né? Não é superado. A doença degenerativa da coluna vertebral, ela tem uma multicausalidade, ela pode ser causada por vários aspectos, né? Causas e concausas. Então, dá margem para muita discussão. Vamos continuar lendo então aqui a reportagem. Perito do INSS confirmou a alegação reconhecendo o nexo de causa entre o trabalho e a doença, né? O perito do INSS achou que aqueles achados degenerativos da coluna vertebral, eles tinham sim relação com a atividade do trabalhador. O perito judicial nomeado lá na vara trabalhista constatou que as atividades de montagem de torres eólicas e remoção de respingos de soldagem com lixadeira não guardavam relação com a condição clínica do trabalhador. Também concluiu que ele não apresenta déficit funcional para atividade laboral. Esse é um tipo de condição, a doença degenerativa da coluna vertebral, que geralmente, quando o perito se debruça sobre essa condição, né, quando ele analisa profundamente, né, detalhadamente esse problema, né, a doença degenerativa da coluna lombar, né? Lombar e cervical são as mais comuns, né? São aquelas alterações que vão ali em geral de T1, S2, né? Passando aqui por todos os segmentos lombares, L1 a L5, né? São as protrusões, né? Até hérnias de disco também, né? Quando o perito se debruça sobre esse assunto aqui, o que vai aparecer no laudo? Vai aparecer que, por exemplo, o componente genético é muito relevante nessa doença aqui, nessa condição aqui. E vai aparecer também aquilo que a gente já discutiu num outro vídeo aqui no canal, vale a pena vocês conferirem lá, o fenômeno da dissociação clínico-radiológica.
Segundo o que que acontece? Muitas vezes uma pessoa tem muitos sintomas, muita dor, mas isso não guarda relação com aqueles achados radiológicos. Então, se o perito acaba conseguindo demonstrar isso aqui, e isso acontece, pessoal, na maior parte das vezes, tá? Na maior parte das vezes, os achados da coluna vertebral não guardarão relação direta de causa e efeito com o trabalho, salvo algumas exceções, né? Mas na maior parte das vezes não. Então, nas próprias perícias do INSS, é incomum que o perito federal, lá o perito da Perícia Federal, ele reconheça esse tipo de causa, né? Isso aqui acaba sendo uma exceção. E aí caiu lá na vara do trabalho, e o perito nomeado do juízo fez aparentemente um laudo mais detalhado, avaliando mais o perfil ali da atividade que o trabalhador exercia, avaliando as alterações radiológicas da coluna vertebral, fazendo uma correlação entre uma coisa e outra e não encontrando no final o nexo causal, né? Então vamos continuar aqui. No acórdão, o desembargador relator ressaltou que, mesmo diante dos relatos do reclamante e da testemunha a respeito do esforço físico demandado pelo trabalho, porque tem muito ainda isso na sociedade, né? Tem muito essa coisa assim de que o trabalho, isso inclusive muitos médicos têm essa visão, que é uma visão leiga, né? De que o trabalho ele piora a condição degenerativa da coluna lombar. Nós já temos inclusive trabalhos científicos apontando o contrário, né? Que um trabalhador que ele fique mais em repouso, dependendo do caso, tá, pessoal? Não estou generalizando. Que o repouso levaria a uma desidratação mais rápida dos discos intervertebrais, que é justamente o impacto sobre os discos que mantém o disco hidratado, né? Só que aí a pessoa faz o exame, vê aqueles achados, há um nexo intuitivo, leigo na sociedade entre uma coisa e outra, e a pessoa acaba sendo privada de todo e qualquer esforço físico. E privada de todo e qualquer esforço físico, essa pessoa acaba evoluindo com uma hipotrofia, uma diminuição do volume da musculatura paravertebral, e a doença pode até piorar, né? Não houve prova de que as atividades eram ao mesmo tempo extenuantes e realizadas de maneira repetitiva e em posições de ergonomia inadequada. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é fundamental. Por quê? Porque se você pega uma condição degenerativa da coluna, há uma presunção de progressão dessa doença, ainda que a pessoa não esteja trabalhando. Então, quer dizer, poxa, se ela não tem uma posição viciada durante o trabalho, por que aqueles achados seriam atribuídos à atividade laborativa? Em princípio, não, né? Afirmou ainda que não foi possível identificar os critérios técnicos utilizados no parecer do INSS. O laudo do perito nomeado nesta reclamação, ao meu ver, apresenta-se melhor fundamentado. Depois a gente vai fazer um vídeo exclusivamente sobre fundamentação. O que é fundamentação? Quando alguém diz que um laudo é mais bem fundamentado que o outro, isso significa que tem mais artigos científicos por trás daquilo ali? Há mais apontamentos técnicos científicos? Quando é que um laudo é mais bem fundamentado do que o outro? Isso é para um vídeo separado aqui. Nós vamos discutir isso num vídeo específico, né? Para o magistrado, laudo da ação acidentária nem sequer expõe os motivos para as conclusões apresentadas. Tal circunstância, associada ao fato de que lá a empresa reclamada não integrou o contraditório, dificulta a adoção do referido trabalho técnico, ainda mais diante da prova pericial produzida nestes autos, que foi uma desfavorável, né? Foi ao contrário lá da ação acidentária. Assim, negou o pedido do trabalhador. Enfim, é isso. Grande impacto de um laudo bem fundamentado, né, na decisão do juízo. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem os comentários, alguma dúvida, alguma controvérsia, discordâncias são muito bem-vindas, né? A gente continuar discutindo aqui. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Grande abraço.